Irmãos e queridas irmãs, aquietar os nossos corações, vamos iniciar a oração. Vamos iniciar o nosso culto de adoração a Deus. A gente se reúne aqui todas as manhãs já há muitos anos, né? Antes a gente se reunia no rádio, né? Em algumas emissoras. Depois a gente foi cortado dessas emissoras e nós ficamos aqui com a internet e com a rádio web, que é a Rádio Graça e Paz, né? Mas a gente não deixa de adorar a Deus, de jeito nenhum. A adoração a Deus é primordial para nós. Vamos então falar com o Deus eterno, maravilhoso, Deus santo, Deus justo, mas bondoso. Vocês já pensaram, queridos irmãos e queridas irmãs, se Deus só fosse justo, se Ele não fosse bondoso, se Ele não fosse misericordioso, nós não estaríamos aqui, não. Você, e primeiramente eu, só estou aqui porque Deus é bom. Porque a compaixão de Deus é muito grande. A misericórdia de Deus não dá para ser medida. Ele é justo, claro, mas Ele é misericordioso também. E nesta manhã, Senhor, nós queremos Te agradecer pela compaixão, pela misericórdia que o Senhor tem. A gente entende que só estamos aqui porque o Senhor é cheio de misericórdia. Nós só estamos aqui porque a sua misericórdia dura para sempre. A cada dia se renova sobre cada um de nós, senão aqui não estaríamos. Recebe-nos, Senhor, aceita-nos como adoradores do Senhor. Fala conosco. Fala. Ajuda-nos, Senhor, a Te adorarmos da forma que o Senhor merece ser adorado. Livra-nos, Senhor, da mentira e também livra-nos dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, não sem antes Te agradecer pelo mês que acabou, Te agradecer por esse mês que está se iniciando hoje, porque o Senhor é bom também, Te agradecemos. No nome do Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridíssimos irmãos e queridíssimas irmãs, vamos abrir a Bíblia, Evangelho, escrito por Lucas. Então a gente diz assim, Evangelho conforme Lucas. Mas, na verdade, o Evangelho é conforme o nosso Senhor, né? Porque foi escrito por Lucas, mas aqui está escrito aqui está escrita a vontade de Deus, né?
Aqui está escrita a palavra de Deus para cada um de nós. Só foi escrito, né? Não é que é só um instrumento. É um instrumento importantíssimo, o escritor, claro. Mas é a palavra de Deus, não é a palavra de Lucas sobre Deus. É a palavra de Deus. Então, abre aí em Lucas 12, capítulo 32. Aí. Lucas 12, 32. Vamos ler o que está escrito, vamos entender um pouco melhor a Bíblia hoje. É Jesus falando. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Muito provavelmente, em algumas traduções, está pequeno rebanho. Né? Na minha está pequenino rebanho. Porque eu concordo com essa tradução do pequenino, porque quando isso foi escrito, né, era dessa forma mesmo. Quem fez parte desse pequenino rebanho? Ou quem é este pequenino rebanho? Ou pequeno rebanho? Qual a sua opinião? Pequenino ou pequeno rebanho, né? Quem que fazia parte deste pequenino rebanho quando Jesus disse isso, que está registrado aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 32. O que você entende lendo esta passagem bíblica? Isto é importante para a gente, como cristão, o entendimento da Bíblia. Porque quanto mais a gente entender a Bíblia, menos nós estamos predispostos, menos nós estaremos à disposição dos enganadores. O Jaico coloca aqui os salvos. Não está errado. Mas há necessidade de um pouquinho mais de esclarecimento, né? Quando você diz os salvos, podem ser os salvos da época. Este pequenino rebanho pode ser todos os salvos até os dias de hoje, que também é um pequeno rebanho comparado com o número da população mundial, de todos que já nasceram e morreram. Então não está errado, os salvos não está errado, mas a gente pode melhorar. O Edgar coloca os 12. Também não está errado. Eu diria, Edgar, que está incompleto, assim como a resposta do Jaico também está incompleta. Não está errado, mas a gente pode melhorar. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Quem é esse pequenino rebanho? Oh, as irmãs aí. Cadê as irmãs? Ninguém se propõe a... Porque agora é opinião. Qual a sua opinião?
Quem é o pequeno rebanho ou o pequenino rebanho? Qual a sua opinião? Perguntando para você. Gostaria de receber aí a sua resposta. Pequenino ou pequeno rebanho a que Jesus se referiu nesta passagem. Ô Raimundo, quem é o pequeno rebanho aqui que Jesus está falando aqui em Lucas 12:32? Quem é esse pequenino ou esse pequeno rebanho? Quem é? Ou quem era? Quem é ou quem era? Não sei, eu estou perguntando aqui, né? Eu quero saber o que você pensa das coisas da Bíblia. Então, não é possível, desculpa, Marília, mas você está lendo aí a Bíblia, né? Você deve ter uma opinião. Quem é? Quem era? A Elis coloca que podem ser os que pregam a verdadeira palavra. Não está errado também. Não estou dizendo que está errado isso. Não, todo mundo respondeu certo até agora. Mas está muito assim jogado. A gente pode melhorar. O Raimundo está colocando aqui o que ele disse, o irmão Luiz Raimundo, né? Era a igreja constituída na época. Desculpa, também não está errado, mas também pode ser melhorada, porque a igreja nem existia nessa época aqui. A igreja passa a existir um pouco para frente, depois da morte do nosso Senhor. A igreja passa a existir, na verdade, a igreja passa a ser constituída a partir da entrega do Espírito Santo para todos os cristãos. A partir dali passa a existir a igreja, lá em Atos dos Apóstolos. Bom, para a gente não ficar travado nisso, este pequenino rebanho, e por que eu estou questionando e tal? Porque eu vou falar coisas aqui na frente, né, que você precisa saber, para não ser enganado, para não ser enrolado pelas seitas que existem por aí, que muitas vezes bate na porta da sua casa, fica lá parado no portão, você sai, você dá de cara com um monte de gente lá, e se você não for firme de Bíblia, eles enrolam você, eles enganam você, com mentiras, com sutilezas. Por causa disso que eu estou provocando você a responder. Não precisa ter receio, ninguém respondeu errado. Ninguém é obrigado a saber nada. Né? O pequeno rebanho, na verdade, eram os 12 apóstolos e os judeus que aceitaram a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? Eu falei, a resposta não está errada, mas pode ser melhorada. Eram os salvos. A resposta não está errada. Claro que não. Mas podia ser melhorada. É isso que eu estava dizendo. Então esse pequenino rebanho, era pequenino mesmo, era um rebanhinho de nada. Eram os 12 apóstolos e mais os pouquíssimos judeus que aceitaram a palavra de Jesus como sendo verdadeira. A gente sabe que o começo do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, os seguidores do nosso Senhor eram um rebanho pequititico. Era meia dúzia de gato pingado. E esta meia dúzia de gato pingado, olha só. Quando Jesus começou a apertar a mensagem, quando Jesus começou, eu gosto de brincar dizendo isso, quando Jesus começou a apertar a porca no parafuso, muita gente ainda caiu fora.
Porque desde aquela época as pessoas gostavam de ouvir aquilo que agradava o seu emocional, o seu psicológico. As pessoas já gostavam disso. Então, se você for ler João, capítulo 6, versículos do 64 ao 69, você vai ler que aquele pequenino rebanho ainda se esvaziou mais ainda. Quando Jesus começou a falar uns negócios mais sérios, dizendo, olha, o negócio aqui é assim, 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 a verdade é essa. O povo falou, eu vou ficar ouvindo esse cara aí. Não, ao invés de eu me alegrar, eu me entristeço. Você vê que o Império Romano era muito esperto, né? Eles tinham uma esperteza. O que o Império Romano fazia? O Império Romano tinha um povo ali preso. Quando eles sentiam que o povo estava começando a ficar meio revoltado, eles distribuíam pão e faziam show. Mas, meu Deus, me lembro de tanta coisa quando eu falo isso. Quando o povo começava a ficar meio bravo, era, sabe, conversinha dali, conversinha na esquina. Opa, vamos fazer um show aí. Então punha lá os caras para se degladiarem na arena e distribuía pão, quer dizer, o povo enchia a barriga de pão e dava risada, batia palma. Aí surgiu aquela frase famosa que até hoje muita gente não conhece, mas é famosíssima. Pão e circo para o povo. O povo queria isso. Queria pão e queria circo. Aí vem Jesus. Não tinha circo. E ele mesmo diz assim, eu sou o pão da vida. O povo fica bravo. Mas como é que nós vamos comer esse sujeito aí? Ele está dizendo que ele é o pão. É claro que ele não estava se referindo. Ele diz, não, eu sou a sua comida espiritual. Então, muita gente ainda, além de ser um rebanho pequeno, então quem é esse pequeno rebanho, ou pequenino rebanho de Lucas 12, 32? Eram os 12 apóstolos e um ou outro gato pingado, judeu, que aceitou a mensagem de Jesus. E desses todos aí, muitos ainda bateram em retirada quando Jesus começou a apertar um pouco. Está lá em João capítulo 6, versículos 64 ao 69, ao ponto dele dizer para os apóstolos, e vocês, vão ficar? Ou vocês querem também ir embora? Aí Pedro diz para o Senhor, Senhor, se a gente for embora, para quem nós vamos? O Senhor é que tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer para você que este pequeno rebanho ainda não era a igreja, porque a igreja não existia. E muito menos este pequeno rebanho se refere aos 144 mil lá do livro do Apocalipse, como apregoam por aí os testemunhas de Jeová. Tem nada a ver com os 144 mil. Até porque o livro do Apocalipse foi escrito, no mínimo,
93 anos depois, ou 91, ou 92. Depois que Jesus falou isso, é que o livro do Apocalipse foi escrito. 90 anos depois, vai. Vamos arredondar para 90. Porque o livro do Apocalipse foi escrito, assim, é difícil precisar. Alguns precisam, eu acho difícil na história a gente precisar, né? Então o livro do Apocalipse foi escrito de 90 a 100 anos depois de Cristo. Então vamos arredondar, 90 anos depois que Jesus falou isso, é que foi escrito o livro do Apocalipse. Então não tem como esse pequenino rebanho de Lucas 12, 32 ser os 144 mil. Jesus morreu e 40 dias depois que ressuscitou, Jesus sobe para o céu. E no dia da festa, eu falo isso, todas as vezes que eu vou falar desse dia, que eu vou falar da instituição da igreja, eu falo que foi no dia da festa de Pentecostes. Porque eu acho um absurdo, né? Essas denominações teriam o nome de Igreja Pentecostal. Igreja dos 50 dias depois da Páscoa. É isso que quer dizer pentecostal. Porque Pentecostes é uma festa do rito judaico. E neste dia por que o Espírito Santo foi derramado nesse dia? Jesus nunca, Deus, né? Nunca fez as coisas assim. Vamos lá, que dia nós vamos derramar aí o Espírito? Coloca aí nesse dia. Não é assim que funciona. As coisas de Deus é tudo na ordem. Por causa disso que quem é ligado à desordem não faz parte do corpo de Deus. Do corpo que eu digo é daqueles que seguem o nosso Senhor. Porque Deus é um Deus de ordem. Por que neste dia da festa de Pentecostes é que o Espírito Santo foi derramado? Porque ali existiam pessoas de, no mínimo, se a minha memória não estiver ruim, eu acho que a Bíblia fala em 12 nacionalidades ali. Posso estar errado, hein? 10 ou 12, né? Então tinham pessoas de várias línguas, de vários idiomas ali, de vários países, pessoas que vinham para esta festa, porque é uma festa de 50 dias depois da Páscoa judaica. E por que vinham? Vinham para fazer negócio, vinham para passear. E Deus escolheu esse dia, porque é um dia de muita gente ali, para derramar sobre os 120 discípulos olha só, foram 120 discípulos que estavam ali reunidos, esperando a promessa que tinha sido feita por Jesus. Se você abrir aí em Atos capítulo 1, versículo 16, você vai ler exatamente o que eu estou falando, não com estas palavras, estou usando as minhas palavras, né? E naqueles dias, está escrito na Bíblia, levantou-se Pedro por meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Você vê que a Bíblia também aproxima. Como é que vai falar que era de 122 pessoas? Não fala, é por volta. Atos 1,16. Né? Depois, com a pregação de Pedro e dos outros discípulos, né, o número de seguidores começou a aumentar. Este pequenino rebanho passou a ser um rebanho maior, né?
se você abrir em Atos 2,41, você vai ler o quê? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, somaram-se quase 3.000 almas. Atos 2,41. Aquele pequenino rebanho ficou um pouco maior naquele dia de Pentecostes, naquele dia, nos dias subsequentes, porque o número dos que ouviam a mensagem e entendiam começou a aumentar. A Bíblia diz em Atos 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha como foi aumentando. Então não tem nada a ver esse pequeno rebanho com os 144.000. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, não vá querer afrontar os testemunhas de Jeová, porque eles têm lá uma Bíblia que eles escrevem, né? Eles mudam as coisas que estão na Bíblia para ficar dentro daquilo que eles falam. Então, não perca o seu tempo, porque existem maneiras específicas, próprias, né? E uma técnica, olha só, para a gente confrontar os testemunhas de Jeová. Não vá querer lá na porta de sua casa discutir, porque, primeiro, eles estão sempre em mais de um. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, eles vão pressionar você. Mas tenha aqui na sua mente os 144.000 do livro do Apocalipse não tem absolutamente nada a ver com esse pequeno rebanho. Isso é um absurdo que eles inventam e falam. Agora, oh meu Deus, o tempo é tão curto e eu falo mais que o homem da cobra também, né? E precisa enxergar também, precisa enxergar. Em João, capítulo 10, versículo 16, está escrito assim, vou esperar se abrir aí. Evangelho de João. Quando eu não falo nada, é Evangelho de João, né? Capítulo 10, versículo 16, está escrito assim, Jesus falando também, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, também me convém somar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem são essas outras ovelhas? Que Jesus se referiu lá, dizendo, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse curral aqui. Não estão aqui para ajudar você a entender. Não estão nesta fazenda aqui. Mas elas virão fazer parte deste curral, desta fazenda, deste aprisco, quer dizer, desta... Como é que é o coletivo de ovelhas, hein? Eu não sei. Bom, mas virão fazer parte dessas ovelhas aqui. Quem são essas outras ovelhas de João 10,16? Os gentios, somos nós. Nós somos estas outras ovelhas a que Jesus se referiu lá 2.000 anos atrás, em João, muito bem, Hassan e Jaico. Exatamente. São os gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu é gentil. Francês é gentil? É. O inglês é gentil? É. O boliviano é gentil? É. O argentino é gentil? É.
brasileiro, gentil, todo outro povo da face da terra que não é judeu é gentil. Fabião, tudo bem aí? Então, essas ovelhas, Jesus está se referindo aos gentios que futuramente seriam reunidos ao pequeno rebanho de judeus que aceitaram a mensagem do Evangelho nos dias de Jesus. E como é que a gente pode entender isso, né? Mateus capítulo 10, não, vamos ver Mateus capítulo 15, versículo 24. Para confirmar, né? Porque eu falar e não mostrar na Bíblia fica um negócio meio, né? Então vamos ler a Bíblia. Mateus 15, 24. Agora precisa do óculos, senão não leio. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está se referindo primeiro aqui em Mateus capítulo 15, versículo 24, ao povo de Israel. Não é? Jesus falando, eu fui enviado para as ovelhas que estão perdidas aqui, primeiras da casa de Israel. Lembra que eu sempre falo para você que o Evangelho não foi escrito para nós, não. O Evangelho foi escrito para os judeus. Não adianta você falar, não, o Evangelho foi escrito para os judeus. O Velho Testamento foi escrito para os judeus. Tem coisas ali, muitas coisas, que a gente aproveita demais. Claro que tem, é óbvio que tem. O que foi escrito para nós então? Nada? Não, nada não. Tudo, menos o Velho Testamento e os Evangelhos, foi escrito para nós. As cartas, o Apocalipse foi escrito para nós. Agora os Evangelhos e o Velho Testamento não. Abre aí Mateus capítulo 10, versículo 6, para você entender isso que eu estou falando. Senão eu falo aqui, não mostro, amanhã você quer passar isso para alguém, fala, o sujeito lá falou, agora eu estou vendo que não é. Veja. Depois que Jesus fala assim, que ele tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, foi enviado, na verdade, para Israel, né? Jesus pega os seus discípulos e os envia para pregar aquilo que ele já tinha ensinado. Mateus 10, 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele também fala para os discípulos, vai lá e prega para os judeus primeiro. Né? Depois ele manda ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a nação, todo o povo, tanto que. Depois é que é aberto para nós gentios. Mas a prova é que ele diz que veio e depois ainda ele diz, olha, para os apóstolos, vai lá pregar para os da casa de vocês, né? Ele não fala isso, ele fala da casa de Israel. Jesus dedicou o seu ministério, na verdade, ele, Jesus, né, primordialmente ao povo de Israel. Ele até tem outra passagem que caracteriza bem isso, uma passagem meia dura, né? Aliás, Jesus não era esse negócio Nutella que tem hoje aí, não. Jesus era radicalíssimo. Às vezes as pessoas, hoje ninguém mais fala isso, eu acho que não, né? Também pouco me importa. Mas na época que eu fazia o Rádio Cristão, e foi um dos motivos que me levou a ser tirado, né, dessas emissoras, é que os donos lá de emissora falavam que eu era muito radical. E eu sempre dizia, gente, eu não sou radical, radical é Jesus.
Quem quisera eu ser radical como Jesus? Jesus é radical. E a gente vê a radicalidade de Jesus em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. Mas olha aqui uma passagem da radicalidade de Jesus. Porque Jesus era assim, não é, não é. Não tem meio termo. Abre aí Mateus capítulo 15, versículo 26. Você vai ler mas Jesus era assim. Porque hoje ser radical é um defeito, né? Se você é radical, se você é sim, sim, não, não, você está fora do politicamente correto. E Mateus era sim, Mateus é que eu li aqui. Jesus era sim, sim, não, não. Olha o que está em Mateus capítulo 15, versículo 26. Uma mulher, né, de uma outra nação, estava pedindo para Jesus libertar a filha dela. E Jesus, olha o que Jesus faz. Se a gente falar isso para alguém nos dias de hoje, é capaz de processarem a gente, né? Aliás, hoje a coisa está tão assim que estão dizendo aí que as pessoas que têm intolerância à lactose vão processar a vaca. Hoje é assim, né? Mas Jesus diz para essa mulher, Mateus 15, 26, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que Jesus está falando? O pão era para os judeus. Os cachorrinhos eram os gentios. Olha a radicalidade de Jesus. Porque hoje cachorrinho é tratado como gente, né? Naquela época não, cachorro era cachorro, né? E depois o evangelho é aberto a partir de Atos. Quando é que o evangelho foi aberto aos gentios? Tecnicamente, né, no estudo, é a partir de Atos, capítulo 10, versículos do 30 ao 39. A partir daí, só para se ter um ponto de referência, tá? A partir daí, dá uma lida, não vou ler porque a passagem é grande, né? A partir de Atos 10, 30 a 39, que tecnicamente, para motivo de estudo, o evangelho é aberto para nós gentios. Então, concluindo, o pequeno rebanho foram simplesmente os primeiros judeus, o primeiro rebanho lá de Lucas 12, 32. Foram os primeiros judeus que aceitaram a mensagem de Jesus. As outras ovelhas de João são os gentios que passaram a ser evangelizados, principalmente. Não quer dizer que é ali, não, é só para a gente ter um ponto de referência. Principalmente depois que Cornélio e sua família se converteram, foram batizados e na conversão, não no batismo, receberam o Espírito Santo de Deus. Claro, se não ficou, eu estou à sua disposição, ou no grupo ou no particular, para esclarecimentos a respeito do pequeno rebanho e também a respeito lá das outras ovelhas de João 10, 16. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, glorificar, agradecer o Senhor, né? Dizer grato, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos permite crescermos um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor. O Senhor nos permite que fiquemos mais fortes na Tua Palavra, que todos os dias a gente conheça
um pouco mais da tua santa, poderosa e maravilhosa palavra. Graças, graças nós te damos, porque o Senhor abre o nosso entendimento. Nós somos agradecidos pela tua bondade, compaixão e misericórdia, e pela tua justiça também, porque sem justiça não há compaixão e misericórdia. Sem compaixão e misericórdia não há parâmetro para a justiça. E só o Senhor é perfeito. Graças, graças no nome do Cristo Jesus. Amém.